Os Estados Unidos estão prometendo mais ações militares na América Latina, agora por terra. Primeiro veio a frase: "Nosso domínio não será questionado". Frase que constava numa peça de propaganda, celebrando a prisão de Maduro. Já era um recado claro para quem quisesse compreender. O domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Então, por óbvio, tem aí, na minha concepção, um tom de ameaça embutido. E aí é impossível ler essa publicação do Departamento de Estado e não lembrar que nós estamos vivenciando uma escalada, de provocações ao governo brasileiro que monitora. O presidente Lula vem monitorando. Para entender que escalada é essa, você teve um parlamentar republicano publicando nesta mesma rede social uma montagem do Lula preso no mesma aeronave que fez o sequestro que subtraiu Nicolás Maduro na Venezuela. Agora, o secretário de guerra, o Pete Hegseth, dobrou a aposta. Ele disse que os Estados Unidos vão atacar alguns países aqui da nossa vizinhança em breve, atrás dos narcoterroristas, que são um novo foco da política de defesa dos Estados Unidos. Há quem leve a sério e há quem tente amenizar essa declaração com um pouco de contexto. É que o Pete Hegseth, além de secretário de guerra, também é esse coach que faz dinâmica de grupo, discurso, ritual motivacional. E aí ele se empolga. Então, é esse tipo de cara, sabe como? O que é que nós podemos esperar a partir dessa declaração do secretário de guerra dos Estados Unidos, que é boquiroto, né? Ele fala muito, promete muito. E, de fato, a ocasião era muito propícia para que ele demonstrasse esse lado boquiroto. Tava com os soldados ali puxando o saco dele e tal, né? Era um treinamento no Panamá. Essa ação, essa ameaça de fazer ações por terra contra grupos de narcotraficantes, onde quer que eles estejam, apesar de ser uma afirmação muito impactante, ela não deve ter feito aqui no Brasil. Isso é importante destacar. O que as autoridades americanas dizem é que ela deve ter um efeito entre os países que fazem parte da coalizão anticartéis, que faz parte de um grupo maior, que é o Escudo das Américas, que é um grupo criado pelo Donald Trump justamente para tratar da questão da segurança aqui na América Latina. O Escudo das Américas é uma aliança militar que deve permitir que os Estados Unidos espalhem mais tropas e mais bases pela América Latina. Os países que participam estão sendo convidados a deixar as Forças Armadas dos Estados Unidos entrarem e saírem dos seus territórios, em geral com qualquer tipo de armamento. O Paraguai já avisou que aceita, não tem problema nenhum. A Argentina tá louca para mostrar boa vontade. O mesmo vale para o Equador. El Salvador, então, nem se fala. O Brasil, por outro lado, parece que nem foi convidado. Ou será que foi? Shield of the Americas. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Shield of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all. Mesmo que a ameaça venha de um homem como Hegseth, não resta dúvida de que a intenção dos Estados Unidos é a de aumentar a presença militar no nosso continente. Isso está registrado por escrito. A dúvida é se eles têm essa presença toda para mostrar, porque as poderosas Forças Armadas dos Estados Unidos certamente já viram dias mais gloriosos. O porta-aviões Abraham Lincoln deveria ser uma joia do poderio naval dos Estados Unidos, só que nesse momento ele é uma fonte de preocupação para quem tem um parente a bordo e é uma fonte de humilhação para os Estados Unidos enquanto país. Dentro desse porta-aviões, a tripulação estaria passando fome, sem acesso a itens básicos de higiene.
Episódios de violência e desordem teriam eclodido e, mais recentemente, até homens dispostos a saltar ao mar para escapar das condições a bordo. Novas e chocantes informações revelam que muitos marinheiros a bordo do USS Abraham Lincoln tentaram pular no mar em meio às péssimas condições e ao estresse mental no navio. A informação é de uma nova reportagem do Military Times, que ouviu a esposa de um desses marinheiros. Ela relatou ter falado com o marido apenas algumas vezes, desde que ele tentou se jogar no mar. Ele está atualmente sob observação médica. O Military Times também relata grave escassez de alimentos, com marinheiros ficando sem o básico, pasta de dente, desodorante. Isso é um escândalo, porque não faz muito tempo que os Estados Unidos estavam travando um debate enorme sobre a saúde mental dos soldados. Lançaram até um serviço público de saúde mental para os militares. Quem defendeu a ideia foi Seth Moulton, que é um congressista que faz oposição ao Donald Trump, e agora está prometendo investigar o caso do porta-aviões. Qual foi sua reação ao ouvir esses relatos de marinheiros tentando se jogar no mar? É horrível, mas não me surpreende não. A gente tem um presidente, um comandante em chefe, que já zombou das tropas com problemas de saúde mental. A gente tem um secretário de defesa que está mais focado em testes de testosterona do que em manter as tropas vivas. Mas o ponto do que eu acho que é mais importante aqui, que a gente não fala, é que as nossas tropas, elas são capazes de coisas extraordinárias. Eu mesmo tive no Iraque por 9 meses, mas você tem que acreditar na missão. E ninguém consegue acreditar nessa guerra do Irã. Tem sido um fracasso. Saiu pela culatra. Serviu para fortalecer o Irã, que agora controla a economia mundial, algo que nunca tinha acontecido na história. É difícil ficar entusiasmado com uma missão dessas. Não tem ninguém que acredite nesse negócio. Esse tinha que ser um golpe duro aí para as nossas tropas. Mas o senhor ouviu nossa marinha? Eles dizem que não estão vendo aumento nos problemas de saúde mental a bordo do USS Abraham Lincoln. E dizem que eles têm tratamentos disponíveis. Não, isso não é verdade. E a gente vai investigar para entender isso. O único número que eu aceito aí é 0 suicídios. Eu estou falando não só como veterano, mas como coautor do 988, que é a linha nacional de prevenção, suicídio e saúde mental. Se um serviço que eu fiz questão de garantir que estivesse disponível para as tropas, inclusive para as tropas no exterior, não está funcionando, eu quero saber por quê. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo no porta-aviões. E o sigilo natural que envolve as operações militares só deixa todo mundo mais tenso. Como são 5.000 homens a bordo, existem milhares de famílias por aí fazendo relatos dramáticos na internet. Relatos sobre motins e sobre os comportamentos mais estranhos. Soldado arrancando e comendo os próprios cabelos. Sabe-se Deus por quê. O secretário de guerra diz que até pode existir um ou outro marinheiro lá no porta-aviões que está com o mindset errado, mas que no geral é tudo fake news aí da imprensa de esquerda. Acho que o que é pior para qualquer um de nós aqui dos Estados Unidos ouvindo isso, francamente, é que esses marinheiros eles ficam 250 dias sem pisar em terra firme. E aí não tem comida, sabe? Não tem pasta de dente. Isso é revoltante. Então a gente está em contato com a Marinha, Nathalie, sobre a sua reportagem, e eles responderam numa nota dizendo, aspas, não observamos um aumento nos pensamentos ou tentativas de suicídio a bordo do navio. Não estamos registrando um aumento de problemas de saúde mental. Fecha aspas. Tá, eu tenho uma pergunta, né? Minha primeira pergunta é, aumento em relação a qual parâmetro inicial? Que aumento? Como é que vai medir esse aumento? Aumento em relação ao quê? Como é que é a janela de medição? Sabe, nossa reportagem está solicitando os registros de bordo e várias fontes da Marinha. E a gente quer esses registros. O que quer que esteja acontecendo dentro do porta-aviões Abraham Lincoln pode deixar a opinião pública dos Estados Unidos meio ressabiada com a ideia de novas operações militares. Tá aí o Adam Kinzinger, que é um outro parlamentar.
Outra razão pela qual isso é importante é que a Marinha está sendo forçada a fazer um trabalho enorme, um esforço muito grande, e a gente não sabe se a Marinha dá conta. Será que isso tudo não é uma bandeira vermelha? Sim, é uma bandeira vermelha, especialmente quando o governo diz que vai garantir toda essa operação no Estreito de Hormuz, e agora a gente ainda está mandando mais embarcações para o Caribe. Por qualquer razão. Eu não vou questionar nada disso, mas se a gente vai manter um esforço assim, eu quero saber como vai acontecer. E não é só o Adam Kissinger que quer entender melhor se os Estados Unidos têm recurso para aumentar a presença militar na América Latina. Talvez o Estado-Maior do Donald Trump, os generais, os brigadeiros, os almirantes, talvez eles também estejam com essa mesma dúvida na cabeça. Falaremos da relação entre Trump e os seus militares. Antes, uma breve sugestão. Achei fofo um gato escutando música. É muito precioso assistir a Fílmica, pontua a nossa Daniele, que ainda deixa a dica. Explore os curtas do acervo da Fílmica. Vamos ver. Um gato escutando música. Curta-metragem do Chris Marker. Observa um gato reagindo ao som de um piano. O filme é um curta, né? Suponho que a sinopse também deva ser. Boas sinopses devem ser contidas nos adjetivos que usam. Não é um compromisso que eu precise ter aqui. E eu diria que esse filme é levemente desconcertante, meio hipnótico e misteriosamente emocionante. Definitivamente é uma experiência, como qualquer coisa que você possa encontrar nesse catálogo, que além dos curtas, está cheio de longas de ficção, documentários, o melhor do cinema mundial dividido em seleções que representam muito bem os interesses e as causas do público da Fílmica. A Fílmica é a plataforma de streaming brasileira, conhecida pela curadoria e pela interface impecável. E claro, né, pelo generoso desconto concedido ao público desse canal. O que nos leva aos planos. O mensal sai por R$ 19,90 e o anual por R$ 199,90. Só que com o cupom PIXARVRO você paga R$ 99,90 e ganha um desconto de R$ 100. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. Em novembro de 2025, Donald Trump e Pete Hegseth convocaram os mais graduados comandantes das forças dos Estados Unidos. Generais, brigadeiros, almirantes vieram dos 4 cantos do mundo para ouvir uma bronca. O Pete Hegseth chamou os generais de gordos. Disse que havia entre eles uma tal cultura woke, prejudicando as Forças Armadas. Ele ainda se queixou das regras de combate, que andariam excessivas, na visão dele. Essas falas foram consideradas um insulto por comentaristas e até por militares da reserva, como o general Mark Hertling, muito respeitado. General, vou tocar para o senhor agora um trecho do que o Pete Hegseth falou naquela reunião. É uma das coisas mais alarmantes, entre várias outras que foram alarmantes. Ele falou sobre retirar as regras de engajamento para o combate das nossas Forças Armadas. Ele também sugeriu que não vai haver consequência para um soldado que haja como quiser agir e cometa crimes de guerra. Põe o clipe, por favor, Adam. Estamos nos preparando todos os dias. Temos que estar preparados para a guerra, não para a defesa. Estamos treinando guerreiros, não defensores. Lutamos guerras para vencer, não para defender. Defesa é uma coisa que a gente faz o tempo todo. É inerentemente reativa e pode levar ao uso excessivo, extrapolação e desvio da missão. Guerra é algo que você faz com parcimônia, em nossos próprios termos e com objetivos claros. Lutamos para vencer. Desencadeamos violência esmagadora e punitiva sobre nossos inimigos. Também não lutamos com regras de engajamento idiotas, soltamos as mãos dos nossos combatentes para que eles intimidem, desmoralizem, caçem e matem os inimigos do nosso país. Chega de guerras politicamente corretas de engajamento para o combate. É só bom senso, máxima letalidade e autoridade para os nossos guerreiros.
era tudo que eu sempre quis como líder de pelotão. Aí está. Ele volta, né, para o tempo dele como líder de pelotão. Eu vou te dizer, eu já tive esse tipo de conversa, tanto como comandante assistente de divisão, comandante de divisão, quanto como major em combate durante a tempestade no deserto. Quando aquele tenente dizia, só me solte, eu faço o que eu preciso fazer e tal, eu dizia que isso demonstrava uma falta de visão estratégica e falta de compreensão do que significam as leis da guerra terrestre e a Convenção de Genebra. Quer dizer, você é advogada, Kate, você sabe disso. Você sabe que se você cometer crimes em combate, primeiro, isso reduz a autoridade moral como nação. Mas, além disso, eventualmente, esse tipo de coisa causa um dano moral que é incalculável para cada indivíduo que comete esse tipo de ato. E, novamente, volto a citar a Rússia aqui. Depois das batalhas na Chechênia e agora, como resultado das lutas na Ucrânia, eles estão começando a ter esse tipo de problema. Aqueles soldados que foram totalmente soltos para fazer o que quisessem no campo de batalha, eles voltam sem obedecer às regras da sociedade e causam ofensas morais a essa sociedade. Isso está comprovado. Tem dados factuais sobre isso. Como comandante, eu tive que me preocupar com isso e me preocupo com isso. Observei as tropas de perto quando elas entravam em combates difíceis. E às vezes eu precisava retirar certas pessoas da luta porque estavam ficando um pouco empolgadas demais na forma como abordavam o inimigo. Isso é que bons comandantes fazem. E esse secretário de defesa vem e se levanta diante de generais sérios, de 4 estrelas, e seus assessores que sabem de tudo isso, porque viram tudo isso. Olha, para mim isso é um tremendo, Kate, de um insulto. Quando o Donald Trump e o Pete Hegseth reuniram a elite militar do país para dar aquele esporro, um mal-estar foi gerado. E não tem nada a ver com regras de combate. O problema é o tratamento que vem sendo dispensado aos generais, aos brigadeiros. Na reunião de novembro, os generais foram humilhados. Outro traço de liderança, Katie, que a gente discute muito, nos cursos que eu ensino pelo menos, é que você deve elogiar em público e criticar em particular. E nesse caso, ele reuniu a liderança das Forças Armadas, onde seus soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais poderiam estar assistindo, assim como todo o público americano, especificamente porque ele tinha uma equipe de filmagem lá para registrar tudo isso e transmitir. Então, não foi só uma bronca, digamos assim, foi um insulto público. E isso contribui, na minha visão, para danificar ainda mais uma instituição que tem muita credibilidade junto ao público dos Estados Unidos. A última pesquisa que eu vi mostrava que 62% do povo dos Estados Unidos acredita na capacidade e na eficácia das Forças Armadas. Compara isso, 30% aprova a presidência, 12% aprova o Congresso. E se a relação da Casa Branca com os comandantes já não é muito cordial, o que dizer então do tratamento dado aos soldados? Depois de muito silêncio, Trump se pronunciou sobre a tripulação do porta-aviões. Não confirmou nem negou a fome, os motins, os marinheiros saltando ao mar. Disse apenas que os mais de 250 dias a bordo nem foram tanto tempo assim. Só faltou mandar parar de drama. Ponto final em mais um textão, e eu uso o espaço das considerações finais para falar de uma outra decadência, não a dos Estados Unidos, mas a da União Soviética, que nos seus últimos anos, em meio a tantas sabotagens, deixou algumas lições para esse nosso momento histórico. Os apoiadores aqui desse canal estão acompanhando comigo uma série documental magnífica sobre a derrocada da União Soviética. E no episódio mais recente, olha que interessante essa história, tem o Sergei Krikalev. O cara estava no espaço, astronauta. Aí quando voltou, o país inteiro dele tinha sido privatizado, a começar pelo Museu do Programa Espacial, que virou um depósito para carro
usado no meio daquela loucura das privatizações daquele período. Ну, отношение, безусловно, двойственное. С одной стороны, экономика заставляет думать об эффективном использовании площадей, они не должны простаивать. Ну и вместе с тем, они, конечно, немножечко, как вы видите, интерьер космической экспозиции чуть-чуть смазывают. Aí a primeira coisa que o Krikalev fez, quando voltou para a Terra, foi pegar os vouchers da privatização, porque as estatais viraram papeizinhos que foram distribuídos para o povo. No próximo episódio, a gente vai entender melhor como a máfia acumulou esses vouchers aí e virou a dona do que eram as estatais. E a discussão vai seguir lá no grupo, com os nossos apoiadores, que também falam aqui dos nossos vídeos, viu? É o PS, ora chamado de Finalzinho. No meu entender, eles estão levando uma surra, por exemplo, do Irã, né? Essa é a opinião minha. E assim, parece que é tudo uma fanfarrice. O Trump arrota a vitória, quando na verdade ele é um loser, como ele mesmo diz, né? Sobre os outros, claro. Então, eu não sei até que ponto levo a sério ou não, até que ponto me preocupo ou não, fico sem dormir ou não. Eu juro, é muito estranha essa sensação, e uma sensação que nós aqui no Brasil nunca vivemos, né? É muita viagem minha estranhar nesse momento o nosso exército mandar militares para treinar, fazer treinamento lá nos Estados Unidos. Viagem minha ou é isso mesmo? A gente nunca se sentiu ameaçado antes. Só que agora não é verdade que nós somos insignificantes. Nós estamos ganhando relevância. E isso deve estar incomodando mesmo muita gente. A gente vai ter que se acostumar com isso. Vai ter que, infelizmente, se armar para se proteger. Muito obrigado por ficar comigo até o final. O finalzinho e esse que é o finalzinho. Aquele derradeiro momento que a gente passa o chapéu, né? Aparece a chave Pix ali em cima e eu relembro aquele convite que eu te fiz. Se você quiser aí se tornar membro desse canal, a gente está assistindo essa série documental juntos e vai ter outros conteúdos de primeiríssima qualidade aqui, além da melhor companhia possível, né? Que comunidade maravilhosa é essa que nós estamos formando. Um beijo, gente, muito obrigado por tudo e como sempre, valeu!